Em uma tarde clara, 3 javalis são perseguidos pelos goblins. No entanto, eles acabam caindo em uma armadilha engenhosa. Uma corda é puxada, prendendo os javalis em uma rede, suspensa em uma árvore. Os goblins ficam extasiados ao capturá-los, especialmente o goblin chamado Nog, protagonista de nossa história, que inventou essa armadilha. Seus colegas celebram o sucesso, mas uma garota goblin, amiga de Nog chamada Gubli, faz brincadeiras sobre suas invenções que nem sempre funcionam. Nog acredita que a inovação nem sempre resulta em sucesso imediato, mas sim em tentativa e erro. Ele é o único goblin que constantemente cria coisas novas, o que impressiona seus companheiros, mesmo que algumas de suas invenções acabem quebradas. Enquanto conversam, eles não têm conhecimento de que estão prestes a embarcar em uma aventura perigosa. De repente, Nog fica alarmado ao ver uma flecha apontada para eles e alerta seus companheiros. O pânico toma conta do grupo, que se dispersa rapidamente. Esta é a dura realidade dos goblins, pois eles são perseguidos por humanos que os caçam para obter suas orelhas e suas peles como troféus. Preocupado com o resto de sua equipe, Nog afirma que não pode salvá-los, mas tem certeza de que pode salvar a si mesmo e a Gubli usando uma invenção que ele construiu durante 3 semanas, uma flor transformada em uma arma. No entanto, quando eles tentam usá-la, ela falha. Gubli fica furiosa, pois acredita que não era hora de testar essa criação. Enquanto tentam escapar, os goblins encontram aventureiros humanos, e correm o mais rápido que podem. Nog tem uma ideia brilhante e salta em um dispositivo que produz fumaça, ajudando-os a despistar os aventureiros. Os humanos ficam irritados por não conseguirem capturar todos os goblins restantes e por não completarem sua missão. Finalmente, os goblins conseguem voltar para casa em segurança na vila de Goblin no sul, conhecida como Rectorus. Sempre se perguntaram por que os aventureiros os caçam, uma vez que os humanos não os comem. Os goblins ficam perplexos com o fato de os humanos caçarem goblins para coletar suas orelhas e roubar seus lençóis, sem questionar por que os aventureiros têm roupas mais elegantes do que eles. Repentinamente, alguém chega à vila e informa que os ataques de aventura se intensificaram, com 7 ataques ocorrendo em apenas uma semana. Enquanto os goblins ouvem atentamente, Olot, um goblin alto da vila, se aproxima de Gubli. Ele expressa solidariedade pelo que aconteceu com o irmão de Gubli, chamado Krais, que aparentemente morreu no ataque mais recente. Gubli, porém, está confusa, pois pensava que seu irmão havia morrido na semana anterior. Zolota responde explicando que, com 300 irmãos, eles não conseguem mais lembrar quem está vivo ou morto. O velho goblin estava envolvido em uma discussão com os outros goblins sobre as medidas necessárias para virar o jogo contra os aventureiros. Ouvindo as sugestões, ele não se sentia entusiasmado, pois sua mente estava repleta de imaginações e invenções que ele queria criar. No entanto, sua imaginação foi interrompida pelo velho, que declarou que enviarão mais goblins em suas caçadas, para sobrecarregar o inimigo com números absolutos. Embora alguns discordassem dessa estratégia, o velho goblin acreditava firmemente que o envio de mais goblins aumentaria suas chances de sucesso. O velho goblin repreendeu um jovem goblin, afirmando que ele deveria se concentrar em inventar novamente, em vez de construir engenhocas que falham. Nog aconselhou que eles precisavam pensar em estratégias de curto e longo prazo. A curto prazo, eles deveriam mudar sua abordagem de caça e partir para invadir os aventureiros, em vez de simplesmente enviar mais goblins contra eles. A longo prazo, eles precisariam entender por que os aventureiros caçavam goblins. A multidão de goblins ficou perplexa com essas ideias, e o velho goblin Goof desconsiderou a estratégia como a mais estúpida que já ouvirá. Segundo os goblins mais antigos, os aventureiros eram bárbaros que deveriam ser eliminados, assim como os humanos os trataram. Goof enfatizou que Nog não estava pensando com sabedoria e que a força pura era tudo o que importava para lidar com os aventureiros. Após a discussão, Nog ficou irritado com a ideia do ancião de enviar mais goblins para morrer. No entanto, ele permaneceu determinado a seguir suas próprias ideias e pediu a Gubli para se juntar a ele. Intrigado, Gubli concordou, e Nog mostrou um baú cheio de itens que poderiam ser usados para enfrentar um aventureiro. Eles planejavam descobrir por que os aventureiros odiavam os goblins. No dia seguinte, os goblins caçadores estavam prestes a partir, e Nog estava ocupado em sua área. Ele sentia que todos os outros goblins o consideravam um tolo, então ele estava determinado a provar que suas ideias não estavam erradas.
Ele inventou armas que eles poderiam usar para enfrentar um aventureiro, e Gubli apoiou sua iniciativa. Ambos estavam prontos para começar a caçar os humanos. No mundo dos goblins, a floresta é o lar de inúmeras criaturas. Apenas essa floresta possui mais espécies do que se pode contar. Os goblins eram conhecidos como uma das raças mais fracas, mas compensavam sua falta de força com seu grande número. No entanto, todas as criaturas dessa floresta sofriam com a invasão incessante dos humanos. Desde que conseguia se lembrar, os humanos invadiam impiedosamente a floresta, matando tudo que viam, especialmente os goblins. Parecia que os humanos estavam em busca de algo. Aqueles que caçavam os goblins se autodenominavam aventureiros, e Nog e Gubli se perguntavam se esse ciclo de violência sem sentido continuaria para sempre. Nog se distraiu com sua imaginação enquanto Gubli continuava chamando por ele. Gubli mencionou que todos estavam lutando contra os aventureiros no centro da floresta e sugeriu que eles também se aproximassem da batalha para capturar alguém facilmente. Nog alertou que se o fizessem, provavelmente seriam executados, como aconteceu no dia anterior. Segundo ele, os aventureiros mais fortes provavelmente estavam lutando no centro da floresta. Ele estava analisando as estratégias dos aventureiros para escolher a opção mais adequada. Decidiram começar pelo perímetro da floresta, onde encontrariam menos aventureiros e aqueles mais fracos. Nog montou 3 armadilhas: o lançador de rede, a armadilha humana e o ladrão celestial. Ele ficou desapontado com os nomes que deu às armadilhas, já que passou muito tempo inventando e dando-lhes nomes, mas logo alguém se aproximou de sua área, caminhando em direção ao centro da floresta. Enquanto o homem se aproximava, Nog ativou a corda que puxou 2 vezes, mas o homem apenas a segurou e continuou caminhando. Nog se perguntou por que a armadilha falhou, enquanto a rede do lançador de rede caiu sobre ele. Gubli provocou Nog, dizendo que ele foi vítima de sua própria invenção, já que o lançador de rede não funcionou. Eles passaram para a próxima armadilha, o ladrão celestial, acreditando que essa armadilha iria funcionar instantaneamente. Contudo, quando viram outro homem caminhando pelo centro, mesmo com os minerais visíveis, o homem ignorou e continuou seu caminho. Gubli provocou Nog novamente, questionando por que os humanos não se importavam com minérios raros. Gubli sugeriu usar um boneco goblin, já que os aventureiros adoram colecionar troféus. Para Nog, essa era a armadilha perfeita para os humanos. Após montarem a armadilha humana com o boneco goblin, avistaram um homem imediatamente. Criaram um som para atrair o homem em direção ao boneco goblin. O aventureiro ficou animado por conseguir uma roupa de goblin que combinava com sua missão diária, sem saber que era uma armadilha. Gubli cortou a corda, fazendo com que o homem ficasse pendurado de cabeça para baixo, amarrado. O aventureiro percebeu que havia um goblin à sua frente e ficou apavorado ao ouvir as vozes de Gubli Nog. Até esse ponto, o homem não conseguia acreditar que havia sido capturado por goblins. Eles garantiram que, se ele cooperasse, o deixariam ir, mas antes tinham algumas perguntas a fazer. Monk dirigiu-se diretamente ao aventureiro, questionando por que eles desprezavam os goblins e passavam dias caçando-os, coletando suas partes como orelhas, cabelos, dedos e dentes. O homem respondeu dizendo que os goblins eram criaturas simplórias e não mereciam consideração. Insatisfeito com a resposta vaga, Nog ameaçou matá-lo, balançando a corda repetidamente. No entanto, o homem permanecia firme. Foi somente quando Gubli pegou seu machado e cortou a corda que o homem caiu na armadilha, com objetos afiados. Nog queria agarrar a mão do homem, mas era tarde demais. Ele repreendeu Gubli, mas Gubli argumentou que Nog havia dito que o homem deveria morrer, e ele estava apenas seguindo o sinal de mão que Nog fez, tentando assustá-lo. Percebendo a gravidade da situação, Gubli se compadeceu do homem e instruiu Nog a ajudá-lo. No entanto, Nog estava irritado porque não queria se sujar, mas Gubli implorou, e ele não teve escolha senão segui-los. O homem estava amarrado à corda, enquanto Gubli era o único que o segurava. Quando estavam quase no chão, um espírito saiu do corpo do aventureiro, deixando Nog aterrorizado. Ele chutou o espírito, mas ele acabou entrando em seu próprio corpo. Curioso, Nog continuou batendo e gritou para Gubli que o fantasma estava dentro dele. Quando ele voltou para Gubli, este se perguntou por que Nog não havia trazido o corpo do aventureiro. Antes que pudesse explicar algo surpreendente aconteceu, e uma entidade se manifestou e o recebeu como jogador. Diante deles havia uma tela,
e o fantasma informou a Nog que ele havia desbloqueado uma nova habilidade e perguntou se ele desejava aceitá-la. Nog ficou apavorado e perguntou a Gubli se eles também viam o fantasma, mas o fantasma afirmou que apenas ele podia vê-lo. Nog se acalmou e aceitou a sua fé de que estava sendo assombrado e merecia isso. Ele estava irritado que o sangue do aventureiro agora estava em suas mãos, em vez das mãos de Gubli. Nog observou a tela à sua frente, que oferecia a opção de aceitar ou recusar. Subitamente, ele passou direto pela tela e pediu novamente para Gubli engolir, para ter certeza de que eles realmente não conseguiam ver o que ele estava vendo. No entanto, Gubli pensou que Nog estava fora de si. Havia aventureiros que ouviram seus gritos. Imediatamente, Nog agarrou Gubli e disse a ela para lidar com o líder da aventura. Ele ordenou que seus homens capturassem os goblins e eles também usaram arcos dessa vez. Lembrando que tinha habilidade de aceleração, ele clicou no botão aceitar. Subitamente, ele parou e uma mensagem apareceu, informando que ele adquiriu a habilidade de acelerar no nível 1. O aventureiro usou uma habilidade para atacar a árvore e bloquear o caminho, deixando Nog encurralado. No entanto, Nog se recusaria a aceitar a morte pelas mãos do aventureiro. Ele disse a si mesmo para correr mais rápido, pois ainda tinha o objetivo de descobrir por que os aventureiros odiavam os goblins. Ele acreditava que seria o único capaz de trazer paz a todos os goblins e se tornar tão grandioso como o Goblin Grom. Ele começou a correr mais rápido até ativar a aceleração. Os humanos ficaram chocados ao ver Nog usando uma habilidade de aventureiro. Eles continuaram a atacá-lo, mas, devido à sua velocidade, ele conseguia esquivar dos ataques e passar pela árvore. Ele se perguntou se tinha se teletransportado e também culpou o espírito, mas este lhe disse que ele havia ativado com sucesso a habilidade de acelerar para aumentar temporariamente sua velocidade. Nog queria refletir mais, mas o oponente já estava atrás dele, então ele correu novamente. Ele disse ao espírito que teria um interrogatório depois que ele escapasse do aventureiro. Nog foi direto para sua vila e, ao chegar lá, ficou triste ao ver os outros goblins feridos e alguns mortos. Ele se aproximou de Zoloft para perguntar se ele tinha visto Gubli, mas Zoloft disse que ainda não a tinha visto em lugar algum. Após ouvir isso, Nog imediatamente saiu para procurar Gubli na vila deles. Ele não tinha ideia de como encontrá-la, mas o espírito disse a ele que poderia usar a análise de habilidade para localizar seu amigo. Nog ficou surpreso por ter sua mente lida, mas o monge explicou que o espírito também podia ler pensamentos. O espírito ensinou a Nog que ele tinha uma habilidade de análise padrão que poderia ajudá-lo a encontrar Gubli. Nog se perguntou o que era, mas concordou em usá-la. Em questão de segundos, as habilidades de análise foram ativadas e ele encontrou Gubli dentro do Rictorus. Ele ficou muito feliz e correu em direção a Gubli, que também corria em sua direção. Eles se emocionaram ao se verem novamente. Nog sorriu para o espírito, apreciando sua ajuda. Já era noite quando Nog estava investigando o espírito. Como ele era o único que podia vê-lo, Gubli ficou se perguntando o que ele estava fazendo por tanto tempo. Nog explicou a ela que estava sendo assombrado por um aventureiro fantasma, o que também era a razão pela qual ele havia sobrevivido nas mãos dos aventureiros. Gubli não acreditou e imediatamente pensou que talvez Nog tivesse consumido muito pó de cogumelo doce. Nog viu os detalhes do sistema e descobriu que ele era o usuário do sistema, e o espírito se chamava Pip. De acordo com o sistema, Nog começaria no nível 1 e teria estatísticas que o representavam. Ele descobriu que, se ganhasse experiência suficiente, poderia aumentar de nível e melhorar suas estatísticas e habilidades. Na tela, também foi mencionado que ele possuía 2 forças, enquanto Gubli tinha 6 vezes mais força do que ele. Pip explicou que Gubli era muito mais forte, mas o sistema reiniciaria quando fosse transferido para um novo jogador. Portanto, Nog ainda estava fraco por enquanto, devido ao que aconteceu com ele. Nog começou a pensar no sistema e nos aventureiros. Ele chegou à conclusão de que os aventureiros eram fortes por causa do sistema. Isso despertou o interesse de Nog, e ele queria mais respostas sobre por que os aventureiros humanos estavam caçando os goblins e o que exatamente o sistema era capaz de fazer. Ele teve uma ideia maluca, e eles se tornariam aventureiros. Agora eles estavam vestindo equipamentos de aventureiros reais, que cobriam todo o corpo, e usavam máscaras para não serem reconhecidos pelos humanos.
Nog afirmou que esse era o melhor disfarce que tinham em comparação com as fantasias anteriores que usaram. Goblin encontrou uma luva grande que gostou muito e decidiu usá-la para lutar contra seus oponentes. Nog, por outro lado, não conseguia decidir qual arma usar. Ele então ativou suas habilidades de análise para procurar a melhor arma. Quando finalmente escolheu uma, o sistema o notificou de que ele não tinha força suficiente para usá-la. Ele só podia usar uma adaga básica, já que não possuía força para armas maiores. Nog imaginou que teria uma arma maior, mas a realidade era apenas uma pequena adaga. Pip lembrou a ele que, no momento, ele não tinha pontos de força para usar armas maiores e que precisava subir de nível. Pip também ensinou a Nog que havia um inventário onde ele poderia guardar sua adaga. Ele só precisava tocar no item de sua escolha e pensar no comando de inventário. Nog seguiu as instruções de Pip e ficou surpreso quando a adaga desapareceu. Para acessá-la novamente, ele só precisava pensar no comando de inventário. Nog ficou animado depois de aprender as noções básicas do sistema. Goblin, no entanto, continuava se perguntando sobre as ações de Nog, já que sempre o via falando sozinho enquanto caminhavam. Nog continuava explorando o sistema e explicou a Goblin que o fantasma lhe deu acesso a um poder chamado sistema. Ele estava tentando aprender mais sobre isso. Até aquele momento, Goblin não acreditava nele e concluiu que Nog estava mentindo sobre o fantasma. De repente, eles ouviram a voz de um aventureiro. Nog imediatamente correu na direção da voz, e ambos se esconderam na grama, observando o aventureiro. Nog ativou sua habilidade de análise para verificar a busca do aventureiro. Ele percebeu que esses aventureiros estavam tentando coletar amoras. Nog duvidou que eles soubessem a maneira correta de fazer isso. Segundo ele, esses aventureiros estavam cercados pelos lodos, pois os lodos nesta floresta adoravam mel devido aos vários slimes presentes. O tanque aventureiro ficou assustado e fugiu, mas eles não conseguiam escapar facilmente por causa dos slimes que os cercavam. Nog lembrou de seus outros amigos que eles haviam deixado para trás no dia em que foram atacados pelos aventureiros. Ele decidiu lutar contra os slimes. Os humanos estavam tendo dificuldade em lutar, já que não tinham um tanque. Nog apareceu repentinamente na frente deles e usou sua adaga para cortar os slimes. Os humanos ficaram surpresos, mas Nog explicou que eles só queriam ajudar. Havia muitos slimes ao redor, mas Nog e Goblin continuaram a lutar contra eles. Eles atraíram a atenção dos slimes, saltando em direção a eles. Os slimes continuariam vindo enquanto eles ficassem perto das amoras. Enquanto lutavam, Nog explicou que lutar contra os slimes era irritante, pois eles não seriam derrotados a menos que seus núcleos fossem esmagados. Nog e Goblin continuaram a enfrentar os slimes, concentrando-se em atingir cada núcleo. Enquanto Nog lutava, ele ativou sua habilidade de análise mais uma vez e usou-a para identificar os pontos fracos dos slimes. Ele ficou satisfeito depois de derrotar um slime, e Pip disse a ele que usar a habilidade de análise era uma boa maneira de encontrar as fraquezas dos oponentes, desde que os atributos de percepção do jogador fossem altos o suficiente. Dependendo do grau e da força da criatura, o jogador seria recompensado com pontos de experiência, que impulsionariam seu progresso e os ajudariam a subir de nível. Nog percebeu que precisava ganhar mais experiência para progredir. Eles se divertiam derrotando os slimes que os cercavam. Enquanto Goblin lutava calmamente contra os slimes, Nog percebeu que ela não precisava mirar nos núcleos dos slimes, podia simplesmente explodi-los em pedaços. Nog percebeu que Pip não estava brincando, testemunhou a força impressionante de Goblin. Ele estimou que ela tinha 30 pontos de vida HP e não sabia que morreria quando chegasse a 0. Nog ficou chateado com Pip por não ter mencionado isso antes. Goblin e Nog continuaram a concentrar-se em lutar contra os slimes, pois estavam se divertindo. No entanto, os slimes continuavam aumentando em número. Enquanto o aventureiro humano estava ocupado cuidando de seus ferimentos, uma garota ferida começou a perder a esperança e pediu ao seu colega que saísse com o gnomo. No entanto, a curandeira não queria desistir, pois havia feito uma promessa a alguém e estava determinada a se tornar uma aventureira. Nog estava pensando em como eles poderiam sobreviver e escapar, considerando a grande quantidade de slimes que continuavam a chegar. Ele chegou à conclusão de que, se pudesse usar a habilidade de aceleração, talvez pudesse derrotar todos os slimes de uma vez.
Subitamente, apareceu uma habilidade diante deles que derrotou todos os Slimes, deixando-os curiosos sobre o jogador capaz de realizar tal feito. Um homem se aproximou deles e disse: "Um passarinho me contou que vocês precisavam de ajuda." Ele se apresentou como Edward Tiros, um aventureiro experiente. Laura e Arya, as garotas aventureiras, estavam chateadas com Edward por trair a confiança delas. Edward estendeu a mão para Nog e Gubli para se apresentar. Nog ficou perplexo ao ver um humano se oferecendo para apertar sua mão, mas Gubli prosseguiu e pediu uma recompensa a Tiros por salvar as meninas. Nog tentou interrompê-la, mas Tiros começou a rir e afirmou que gostava da energia de Gubli. Ele não conseguia pensar em uma recompensa adequada, então apenas convidou-os a irem ao Guildhall em Merlos, a vila humana. Ao ouvir isso, Nog ficou animado e concordou sem hesitação. Agora, eles estavam a caminho da vila humana, com Tiros liderando o caminho. Nog estava curioso sobre a espada de Tiros, então ativou sua habilidade de análise. No entanto, falhou em examinar as estatísticas da arma de Tiros porque, de acordo com Pip, sua habilidade de análise não era alta o suficiente. Ele precisava aumentar seus pontos de percepção para melhorar sua habilidade de análise. Nog concluiu que Tiros devia ser forte, pois não conseguia ver suas estatísticas. Enquanto eles chegavam à vila de Merlos, tanto Nog quanto Gubli ficaram maravilhados ao ver o avanço da civilização humana. Havia armas modernas e alimentos da moda disponíveis. Logo ao entrar na vila, Nog percebeu imediatamente a diferença entre humanos e goblins. Ele também notou que nem todos os humanos eram iguais. Os aventureiros que estavam com eles não eram tão ruins quanto os outros que haviam encontrado. Eles também notaram diferentes tipos de feras dentro da caverna. Os novatos explicaram que alguns monstros raros ofereciam recompensas maiores se fossem capturados, em vez de simplesmente serem enviados para a prisão infinita. Supostamente, esses monstros eram disciplinados antes de serem vendidos para traficantes de feras. Após alguns minutos de caminhada, eles finalmente chegaram à sede da Guilda dos Corvos Vermelhos, onde foram prontamente recebidos pelo mestre da guilda, chamado Sephir. Gubli perguntou sobre as pessoas reunidas na guilda e Sephir explicou que hoje era o exame para aspirantes a aventureiros. Eles poderiam fazer o teste em qualquer Guildhall e, se passassem, receberiam uma classificação de aventureiro com base em seu desempenho. A partir daí, poderiam realizar missões do quadro de missões dos Corvos Vermelhos. Sephir mencionou que a guilda recrutava fortemente por meio dos exames de aventureiros, e a maioria dos aventureiros acabava se juntando a eles. No entanto, muitos desses aventureiros tinham classificações baixas devido ao seu desempenho no exame. Nog percebeu que essa era a oportunidade perfeita para eles se tornarem aventureiros oficiais. Sephir estava prestes a oferecer ouro como recompensa, mas Nog pediu para participar do exame de aventureiro como recompensa em vez do ouro. Tiros e Sephir ficaram confusos, mas Tiros propôs uma ideia a Sephir. Como recompensa por salvar os aventureiros dos Corvos Vermelhos, Tiros concordou em realizar um exame especial para Gubli. Esse exame seria mais rápido e exigiria menos papelada. O teste consistia em sobreviver por 1 minuto em um duelo contra o membro mais forte dos Corvos Vermelhos, Talon, que era um companheiro de Tiros. Se Nog ou Gubli durassem 1 minuto no duelo contra Tiros, eles poderiam se juntar oficialmente aos Corvos Vermelhos como aventureiros. O sistema mostrou a informação da missão, que era oferecida pelo sistema. Uma vez concluída, não poderia obter recompensas. Eles decidiram aceitar o desafio, pois estavam determinados a se tornarem aventureiros. Eles se prepararam na arena enquanto muitos aventureiros os observavam ansiosos. Seriam os primeiros a enfrentar Tiros no desafio de 1 minuto. O confronto entre Tiros e Gubli começou com um movimento rápido de Gubli, surpreendendo instantaneamente Tiros com sua explosiva velocidade. Nog e Pip ficaram confusos ao ver como Gubli havia se tornado mais forte. Ela se aproximou rapidamente e tentou socar Tiros, mas ele conseguiu desviar do ataque e acabou acertando o chão, nocauteando Gubli. Agora era a vez de Nog enfrentar o desafio de 1 minuto contra Tiros. Ele estava tenso, pois levou apenas 10 segundos para Tiros derrotar Gubli. Nog ativou seu acelerador e correu em direção a Tiros. Neste ponto, Nog demonstrou uma velocidade incrível, deixando um arranhão no rosto de Tiros. No entanto, Nog não estava satisfeito e aumentou ainda mais sua velocidade,
a ponto de a multidão não conseguir acompanhá-lo. Nog não estava apenas tentando sobreviver ao teste, ele estava determinado a vencer. Tyros usou sua espada para desviar de cada ataque de Nog, deixando-o perplexo sobre por que não conseguia acertá-lo. Nog percebeu que Tyros já havia se adaptado à sua velocidade. Tyros agarrou o rosto de Nog e o jogou ao chão, aumentando ainda mais a preocupação. Nesse momento, Nog já havia usado seu acelerador o suficiente para elevar sua habilidade de aceleração ao nível 2. Ele disse a Gubli que eles se tornariam aventureiros e essa era a melhor chance de cumprir sua promessa. Com a ativação do nível 2 de sua habilidade de aceleração, Nog temporariamente aumentou sua velocidade em 200%. Ele já havia atingido seu limite e seu objetivo era superá-lo. O sistema notificou que seu nível de habilidade de aceleração 2 havia sido ativado, enquanto Tyros observava intrigado. Tyros percebeu que Nog tinha um trunfo, mas estava curioso para saber como ele se tornou ainda mais rápido. Nog lançou outro ataque, mas ficou intrigado por não conseguir romper as defesas de Tyros. Nog tinha apenas pontos de mana suficientes para usar o acelerador mais uma vez, agora ficando mais rápido do que nunca. No entanto, ele estava tão confuso com a força de Tyros que não conseguia acertá-lo nem mesmo com sua adaga. Tyros começou a levar a luta a sério e atingiu Nog com sua espada. Parecia que Nog havia desmaiado, mas ele conseguiu se levantar e declarou que ainda podia lutar. Gubli tentou detê-lo, preocupada com a segurança de Nog, mas Tyros riu e expressou seu desejo de golpeá-lo mais uma vez. Foi então que Zephyr segurou a mão de Tyros e lembrou a ele que a luta havia acabado e que já se passaram 1 minuto e 10 segundos desde o início. Isso significava que Nog havia passado no desafio. Tyros parabenizou Nog e elogiou suas habilidades de luta, afirmando que ele seria uma grande adição aos Corvos Vermelhos. Nog havia completado a missão e se tornou oficialmente um membro dos Corvos Vermelhos, recebendo uma recompensa de mais 100 pontos de experiência. Eles receberam seus cartões de aventureiro, representando suas classificações. Nog recebeu um cartão verde, indicando que ele era um aventureiro de classificação F. Por outro lado, o cartão de Gubli era cinza, representando a classificação inclassificável, a mais baixa para um aventureiro. Para avançar em suas classificações, eles teriam que completar missões e obter pontos. Com pontos suficientes, poderiam progredir para a próxima classificação. O quadro de missões continha trabalhos comissionados pela Guilda dos Corvos Vermelhos. Após concluir uma missão, eles deveriam relatar à mão da recepção e seus pontos seriam registrados em seus cartões de aventureiro. Gubli estava se sentindo desanimada ao perceber que ela era considerada menos útil que Nog. Tyros disse a ela que, se quisesse atualizar para um cartão verde, poderia começar a realizar missões. Ele também recomendou que ela reunisse alguns membros do grupo antes de sair, já que era comum completar missões em grupos de 5 para garantir a segurança. As missões eram categorizadas por classificação no quadro, e Nog notou uma missão que envolvia coletar orelhas de Goblin, solicitada por Kara. Ele concluiu que, se conseguisse descobrir com Kara, entenderia o propósito dessas orelhas para a missão. Além disso, eles souberam que havia uma recompensa de 1 bilhão de moedas para quem capturasse o famoso Grom, um herói entre os goblins. Enquanto discutiam, Laura se aproximou correndo e disse que os observou de perto durante o duelo com Tyros. Ela questionou se eles não eram verdadeiros aventureiros experientes. Antes que pudessem responder, Ara interrompeu e disse que Nog e Gubli não tinham poções e pareciam novatos, chamando-os de noobs. Gubli ficou irritado e afirmou que não eram novatos inexperientes. Laura esclareceu que noob é um termo usado para se referir a novos aventureiros, não como um insulto. Laura agradeceu a eles por salvá-la dos lodos e entregou-lhes poções como um gesto de gratidão. Curioso, Nog decidiu investigar o propósito das poções e ficou surpreso ao descobrir que elas tinham propriedades curativas quando ingeridas. Além disso, ele descobriu que as poções eram feitas de ervas e que o The Guildvault forneceria bolsas de couro para armazená-las. Essas bolsas de couro podiam conter até 30 quilos de itens. Sendo uma alquimista, Laura era responsável pela criação das poções, e ela lembrou os novatos de usá-las com sabedoria, pois as poções de alta qualidade poderiam ser caras. Após essa descoberta, Nog se lembrou de uma tela anterior em que havia mencionado ter aprendido uma nova receita. Ele supôs que poderia usar o sistema para criar suas próprias poções,
desde que tivesse os materiais adequados. Como os novatos queriam levar Nog e Gubli em sua primeira missão, Nog pediu a Arya e Laura para se juntarem ao grupo. Arya e Laura concordaram, já que também queriam mostrar suas habilidades. Agora que tinham um grupo completo, eles escolheram a missão de caçar goblins, pois um dos ingredientes dessa missão seria útil para fazer uma poção. Todos estavam prontos para subir de nível após completarem o desafio de 1 minuto. Pip explicou que Nog poderia obter 3 pontos de atributo cada vez que subisse de nível e caberia a ele decidir como distribuí-los entre suas estatísticas. No entanto, uma vez que as estatísticas fossem alocadas, não haveria como voltar atrás. Esses atributos afetariam a capacidade de Nog de usar diferentes equipamentos e atualizar certas habilidades. Pip também mencionou que, à medida que Nog se tornasse mais forte, os pontos de atributo se tornariam mais raros. Enquanto caminhavam pela área de caça, Nog e o grupo encontraram Golias, o maior caçador de goblins conhecido. Golias era um gigante usando uma armadura e uma arma enormes. Nog ouviu Golias e seus colegas fazendo piadas sobre os goblins, o que o deixou angustiado. Sentindo-se ferido pelas palavras, Nog decidiu fugir do local. Os aventureiros e Gubli estavam se perguntando o que havia acontecido com Nog, que estava chorando por ter começado a pensar que os aventureiros não eram tão ruins. No entanto, Golias apareceu e começou a se gabar de suas habilidades em assassinar goblins. Isso fez Nog ficar determinado a descobrir por que esses aventureiros estavam caçando-os, mesmo que estivessem emocionados no início.